Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a rotina perfeita da manhã, tanto de acordo com a neurociência, tanto de acordo com a filosofia, tanto de acordo com aquilo que eu testei na minha vida, as minhas experiências. Eu vou dar um mix disso tudo para poder trazer para vocês aí uma rotina da manhã. E por que isso é muito importante? Vamos lá. Eu quero que vocês percebam que existe uma certa magia, podemos usar essa palavra, no começo das nossas operações e no final dessas operações também. Ou seja, a maneira como nós começamos a fazer algo e a maneira como nós finalizamos esse algo diz muito sobre a nossa própria vida e sobre o resultado desse algo. Então, por exemplo, o meu trabalho, a maneira como eu entro no meu trabalho, a maneira como eu saio do meu trabalho, diz muito sobre como que foi o resultado daquilo tudo. Isso fica muito óbvio no momento que a gente percebe, para quem trabalha aí em empresas ou tem parceiros, né, tem sócios e tudo mais, a maneira como essa pessoa chega, né, chega muito corrida, muito dispersa, distraída com um monte de coisa, ou chega com muita raiva, você percebe que está com uma desordem emocional, dificilmente ela vai conseguir trabalhar focada, concentrada, ela vai conseguir ter um bom desempenho. Beleza? Da mesma maneira como ela sai do trabalho. Então, se eu saio do meu trabalho com tudo resolvido, tudo tranquilo, dei ali o melhor que eu poderia dar, eu saio bem, eu saio com uma sensação de missão cumprida. Mesmo que eu não tenha feito tudo que seria talvez a minha meta e tudo mais, mas se eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, eu fico em paz. Vocês já perceberam isso? Porém, se eu não trabalho direito, né, fico horas no Instagram, né, o patrão não tá olhando, eu fico distraído, fico, né, um tempão vou no cafezinho 10 vezes buscar um cafezinho, eu saio do meu trabalho com uma sensação de perda de tempo, uma sensação de não ter cumprido com aquilo que eu deveria ter cumprido, de enrolação. E claro que a próxima tarefa que eu vou pegar para fazer também puxa um pouco dessa energia. Dito isso, por que eu estou falando isso? Percebam que as nossas operações acontecem no decorrer de um dia. Então, se isso acontece no meu trabalho, no momento que eu vou me relacionar com alguém, quando eu vou conversar com a minha esposa, no momento que eu vou me relacionar com a minha filha, no momento que eu vou fazer qualquer coisa, até quando eu vou fazer um esporte, como eu chego na academia, saio da academia, imaginem que tudo isso acontece no decorrer de um dia. Então, por lógica, não é de suma importância que eu tome muito cuidado como eu começo um dia e como eu finalizo um dia? Não faz muito sentido isso para vocês? É como se a maneira que eu vou iniciar o meu dia fosse dar um tom para esse dia. E a maneira como eu finalizo ele já gera um tom para o próximo dia. Então eu começo a formar uma corrente positiva. Para quem assistiu o meu último vídeo aí do Jordan Peterson, né, do costas eretas e ombros para trás, isso se conecta com aquilo que nós conversamos do feedback positivo. Quando uma pessoa tem uma série de pequenas vitórias e surge um desafio maior, como ela já está tendo várias vitórias, ela tem uma posição de vencedor. A serotonina flui plenamente em seu cérebro. Então ela é mais um desafio que ela vai vencer. Ela tem fé em si mesma. Agora, se ela já não tem mais essa fé, se ela está partindo de várias derrotas, ela já acordou, já pegou o Instagram lá, ficou horas no celular, teve que sair correndo porque estava atrasada para o trabalho, chegou atrasado, já tomou um xingo do chefe. Então ela já está num sentimento de derrota, de correria, não conseguiu nem parar para respirar direito, nem tomou um banho, né? Ela ainda nem incorporou ainda, né? Ela está num piloto automático, parece um robô assim, mas a alma humana ainda não veio, a atenção, a consciência está muito longe. Então quando surge um desafio, ela está atordoada. Muito dificilmente ela vai conseguir superar esse obstáculo. Beleza? Até aqui ok, né? Então, isso é a importância do vídeo de hoje. Eu vou ensinar pra vocês. Hoje eu tô falando tanto que não tô conseguindo nem tomar meu chimarrão. Vou respirar. As pausas são importantes também, ó. Então eu vou falar pra vocês a importância da rotina da manhã. A maneira como iniciar o dia da maneira correta, ok? Então já dar um tom para um dia. De certa maneira, falando em outro palavreado, nós vamos aprender a transformar o nosso dia em algo sagrado, sendo a etimologia de sagrado função de dar sentido. Ou seja, através dessa rotina da manhã, que a gente vai fazer alguns pequenos atos logo ao acordar,
Eu vou sacralizar o meu dia. Eu vou trazer sentido a ele. Beleza? Até aqui, ok, né? Então, por onde que a gente começa a rotina da manhã? Ela começa um pouco antes de acordar, no nosso sono. Existe uma grande importância para vários sistemas corporais, para o funcionamento do nosso corpo, o dormir bem. Só para vocês saberem, algumas das coisas que eu vou trazer aqui relacionadas à neurociência, eu não sou um neurocientista, eu estou trazendo baseado nos conteúdos do Dr. Andrew Huberman, ok? E aqui eu também vou acrescentar as coisas, as minhas experiências e filosoficamente aí as coisas que eu aprendi e que eu já aplico há alguns anos nas minhas manhãs, ok? Então isso aqui a gente está falando de fisiologia. O corpo, para funcionar bem, ele tem que dormir bem, ter uma noite saudável de sono. Agora, isso geralmente, existe uma média, né, de entre 7 e 8 horas. Dificilmente a pessoa escapa disso, ok? Então a chance de você estar nessa média é muito grande. Tem pessoas que sim, conseguem dormir menos, outras precisam de um pouco mais de sono. Isso você só vai descobrir na prática prolongada. Então eu vou experimentar dormir 8 horas de sono durante um mês. E depois eu vou experimentar 7 horas durante um mês. Aí que eu vou ter uma capacidade, sem mudar outros aspectos. Então o que acontece aqui? As pessoas tentam mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Então mudam o tempo de sono, muda se eu paro de tomar café, continuo tomando café, o exercício físico de manhã. Querem acrescentar muitas coisas ao mesmo tempo e aí tem fatores negativos, positivos e ela fica perdida. Vá acrescentando um fator de cada vez. Aqui o que eu vou trazer para vocês é um panorama mediano. Ou seja, tudo isso aqui que eu vou passar para vocês, a média das pessoas vai se encaixar. Então você pode começar a fazer isso a partir de agora. Todas essas coisas que eu vou passar. Porém, se você quiser começar a testar coisas diferentes, vá testando uma coisa de cada vez. Então a minha recomendação é: experimente fazer o que eu estou te falando aqui durante um mês, sem falhar, para você ver como você vai se sentir. Aí, se você quiser tirar uma hora de sono, ou você está se sentindo cansado durante esse mês, acrescentar uma hora de sono, aí você vai trazendo dessa maneira uma coisa mais personalizada. Mas até então, vamos tentar seguir aí à risca o que eu vou falar. Ok? Agora vamos lá. Gabriel, eu sou mãe, acabei de virar mãe, né? Estou com um recém-nascido em casa. Naturalmente você não vai ter noites bem dormidas. Gabriel, eu tenho um trabalho que é noturno. Gabriel, eu tenho um hábito aí de final de semana tocar em luais, o ukulele, sei lá, seja o que for, vocês estão me entendendo? Ok, pessoal, não tem problema. O Andrew Huberman, ele traz que é necessário buscar 80% de noites bem dormidas. Uma média, né? E tudo bem, então as noites mal dormidas elas serão compensadas. Mas fato é, vamos resumir isso. Tente, na maioria dos casos, ter boas noites de sono. Se não é possível, não é possível. Agora perceba que também tem momentos que são escolhas, né? Então, eu vou para a festa ou não vou? Olha, se você for para a festa e chegar em casa às 5 horas da manhã, muitas vezes sob efeito de álcool e etc., você vai ter consequências desses atos. Você vai quebrar o seu ciclo circadiano, isso vai trazer malefícios, não tenha dúvida disso. Agora, vale a pena ou não vale? Aí, você que vai ter que fazer esse cálculo, ok? Se a pessoa, agora tem outra coisa, né? Não é mais pontual isso. Quando a pessoa cria o hábito de dormir mal, a imunidade, o foco e a capacidade de fazer qualquer coisa fica comprometida. Você não vai conseguir trabalhar direito, não vai conseguir fazer quase nada direito, né? Então, aqui eu trago 2 exemplos para vocês. O próprio David Goggins, que hoje é tido como o rei da produtividade, como que dá para falar, né? Da força mental, da força de vontade, seja o que for. Para quem não conhece, pesquise sobre o David Goggins. Ele é um atleta de endurance hoje, aposentado da Marinha Americana. Mas ele, antes disso tudo, ele trabalhava num trabalho noturno, ele trabalha numa detetizadora. Então ele entrava nos restaurantes na madrugada, porque é o horário que estava fechado, para passar lá os venenos, para não ter rato, não ter barata, não ter nenhum tipo de problema nos restaurantes. Então o que acontecia? Ele passava a madrugada inteira acordado. Ele conta que ele, de café da manhã, comia um McDonald's, né, antes de ir para casa. Então, 7, 8 horas da manhã terminava o trabalho dele. Ele comia um milkshake, um nuggets, um hambúrguer, claro, né, comida péssima qualidade nutricional. Ia para casa dormir. E aí ele começou a ganhar peso, não tinha foco, não conseguia fazer nada. Até o momento que ele resolve mudar de vida, vendo o documentário da Marinha Americana.
E aí foi, né? Beleza. Aí se tornou o grande David Goggins, aí não vamos entrar em pormenores. Podemos um dia fazer um vídeo apenas sobre David Goggins, que eu tenho uma admiração por ele nesse sentido de força de vontade. Ok? Dito isso, outro exemplo. Um paciente meu também tinha essa crença. Ah, eu só consigo focar na madrugada. Então ele passava madrugadas estudando desesperadamente. No outro dia ele acordava super mal, meio que com uma sensação de ressaca, mesmo sem ter bebido bebidas alcoólicas, né? E não tinha foco nenhum durante o dia e repetia esse ciclo, né? O que acontecia? O ciclo circadiano dele estava desregulado. O momento que era para ele ter um pico de cortisol, que é o pico que acorda, ele estava tendo à noite. E o horário que ele deveria estar sentindo sono, que seria o pico de adenosina e melatonina, ele estava tendo durante a manhã. Então, claro que isso desregulava tudo, e quando isso acontece, a pessoa não funciona direito. É como se o nosso corpo viesse com uma pré-definição de não funcionar assim. Ele não consegue funcionar na sua máxima potência, no seu máximo ato, podemos colocar assim, na sua máxima eficiência, funcionando com o ciclo circadiano desregulado. Beleza? Então vamos lá. Então a base para ter uma boa rotina da manhã começa por uma boa rotina do sono. Buscar fazer o possível para dormir bem, dormir cedo e dormir bem. Vou fazer um vídeo sobre higiene do sono para ensinar, né? Lembra que eu falei a importância de iniciar bem o dia e finalizar bem o dia. Então esse vídeo é como iniciar bem o dia. Teremos sim o vídeo sobre finalizar bem o dia em outro momento, tá? Comenta aqui embaixo, inclusive, se você gostaria de ter a continuação disso aqui, ensinando aí como fazer uma boa higiene do sono, tá? Então o que acontece? Nós possuímos um ciclo circadiano que é um relógio interno. E ele pode estar ajustado em harmonia com a natureza ou desajustado. E fato é, quando ele está em harmonia, ele funciona melhor, ponto, ok? Isso nós temos evidências e já temos provas científicas e tudo mais, mas se você fizer um pequeno teste ou analisar a sua vida, a vida dos outros, você vai perceber isso. As pessoas com hábitos noturnos tendem a não funcionar tão bem, em sentidos de saúde e tudo mais, ok? Então, Gabriel, como que eu posso começar a regular o meu ciclo circadiano? Logo ao acordar, se expor à luz solar. Sim, os nossos olhos precisam captar a claridade, a luminosidade do sol. Como que eu posso fazer isso? Muito simples. Acordou, abriu a janela. Você não precisa... Bom, o Andrew Huberman, ele tem o hábito, né, de caminhar. Então ele acorda, escova o dente lá, faz a higiene pessoal dele e caminha durante 10, 15 minutos para voltar para casa e começar o dia dele. Para quê? Para que ele possa se expor a essa claridade. O que eu faço? Eu abro a minha sacada, eu sento lá fora e faço um exercício de respiração, que já é outro bom exercício para aumentar os níveis de foco e tudo mais. Eu tento trazer a minha consciência para a minha respiração durante 8, 10 minutos. Eu posso também fazer um vídeo sobre isso, né? Eu faço a meditação guiada do Wim Hof, que é um vídeo que tem no YouTube, é só você ouvir. Coloca lá, respiração Wim Hof, W-I-M-H-O-F, que você vai ter acesso a isso. Eu faço essa meditação com consciência da minha respiração, de olhos abertos, enquanto eu recebo a claridade do ambiente. Perfeito? Isso é o suficiente para já iniciar a regulação do ciclo circadiano. O que acontece com a maioria das pessoas hoje? Acorda e puxa o celular. E muitas vezes fica ali 15, 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora. E o sol os olhos não têm acesso à claridade suficiente para regular, para perceber que é hora de acordar, que o sol nasceu, né? Então, antigamente, as casas não eram tão isoladas. Antigamente, até eu morei durante 8 meses numa ecovila na Bahia, que foi muito interessante essa experiência, eu tinha 13 anos na época, e as casas eram feitas ecologicamente, não sei o que, tinha o nome, né, da arquitetura, elas eram meio abertas, elas não eram totalmente fechadas. Inclusive, tinha que ter mosquiteiro na cama, porque como a casa não era toda fechada, entrava muito bicho, mosquito, aranha. E aí, a gente tinha um mosquiteiro na cama para nos proteger, isso é história aí para outro vídeo. Mas a claridade, logo que o sol nascia, 5, 6 horas da manhã, entrava muita claridade dentro de casa. Naturalmente, imagina, eu era um menino de 13 anos. Toda a casa, eu, minha mãe, minhas irmãs, acordávamos 5, 6 horas da manhã com total energia, naturalmente, sem precisar, sem forçar nada. Por quê? Porque o sol penetrava na casa.
Então, o ciclo circadiano, o corpo já entendia, opa, hora de acordar. Então, ele liberava o cortisol no corpo, que é esse hormônio é conhecido como hormônio do estresse, mas não é só isso. Esse hormônio que acorda, que desperta, que faz... Então, por que é o hormônio do estresse? Porque se surge uma necessidade de ação, uma necessidade de resolver algo, um perigo, o cortisol é liberado no corpo que ele vai me deixar atento, ele vai me ligar, vai me conectar com o presente. Então é isso que eu preciso de manhã cedo, uma dose de cortisol, tá? E o acesso ao sol, então a claridade na manhã, libera esse cortisol e faz com que eu me sinta mais atento. Ok? Então esse pico desperta o nosso corpo pela manhã e é regulado para funcionar bem pela claridade. E o ideal é que nós busquemos essa claridade logo no primeiro horário. Acordou, faz isso, ok? Uma vez regulado, vai gerar uma descarga de foco e atenção ao acordar, o que vai facilitar a levantar da cama e começar bem o dia. Beleza, então faz o teste. O Andrew Huberman, ele fala que a pessoa que faz isso durante 3, 4 dias, fielmente, já sente uma melhora drástica em levantar da cama pela manhã. Então sabe aquela pessoa que fala assim, cara, eu não sou a pessoa da manhã, não consigo acordar cedo, pra mim é impossível. Em primeiro lugar, que estudos são crenças, né, que vão surgindo. Se ela faz isso, se ela vence essa crença, cara, não interessa o que eu penso de mim, eu vou fazer isso. Eu tenho uma coisa chamada vontade, e mesmo não querendo levantar, mesmo me sentindo cansado, eu vou levantar. Tocou o despertador, eu vou levantar. E ele faz isso durante uma média de 4 dias e se expõe à luz solar, essa tarefa vai se tornar extremamente mais fácil. Então imagine a pessoa que tem a capacidade de manter esse foco durante um mês. Beleza? Isso eu posso experienciar pela minha própria vida. Para quem tem muita dificuldade de acordar, eu sou uma pessoa que tenho. O que eu faço? Eu coloco o despertador longe da cama, ponto. Isso já me obriga a levantar, já é uma pequena vitória. Se eu desligo o despertador ainda deitado, a chance de eu voltar a dormir é muito grande. Então, se eu levantei para desligar o despertador, claro, eu posso voltar para a cama, mas eu já levantei. A chance de eu ir pro banheiro, já lavar o rosto, tomar um banho, que eu tomo um banho gelado também, já aumenta muito. E depois que eu entrei no banheiro, dificilmente eu volto pra cama. Quando eu lavo o rosto, eu já desperto, já pego o meu livro, vou pra minha hora de leitura. Quer dizer, primeiro eu vou pra minha respiração, depois vou pra minha hora de leitura, tá? O que acontece aqui? Quando esse cortisol está desregulado, ele pode vir no final do dia, como era o caso desse paciente que eu falei pra vocês, atrapalhando os afazeres ou até mesmo o sono, obviamente. Isso é fórmula para ansiedade, depressão e insônia. Obviamente, esse paciente chegou com uma demanda de crise de ansiedade. Então, a primeira coisa que nós trabalhamos foi para o ordenamento do sono dele, tá? Lembrando que o cortisol é o hormônio do estresse, então ter uma rotina muito estressante, atropelada, o que é o senso comum hoje. A maioria das pessoas está sempre estressada, correndo de um lado para o outro. Não tem um momento do dia que ela traz a consciência dela, peraí, o que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Por que eu estou fazendo isso? Essa rotina vai desregular o hormônio do cortisol também. Ele fica sendo liberado muitas vezes, e não quando deveria ser, ok? Então, é interessante colocar alguns pontos do dia, horários para tranquilizar, programar a rotina para ser mais tranquila. Então, lembra, levantar um pouco antes da cama ajuda nisso. Eu levantar tranquilo, fazer um exercício de respiração, uma leitura breve. Por quê? Se eu acordo na loucura, eu já estou desregulando, estou destemperando o meu cortisol. Para quem tem criança em casa já percebeu que demorar para acordar, a criança já acorda junto e é a rotina da criança. Ao mesmo tempo as coisas que eu tenho que fazer, me arrumar para o trabalho, arruma a criança. O que é a melhor coisa do mundo? Lá em casa a gente acorda 1 hora antes das crianças acordarem. Então a gente já se arruma, se apronta para o trabalho, já faço 1 hora de leitura, já me concentro. Quando as crianças acordam, já está tudo pronto. Eu posso me dedicar a arrumar a criança, os nossos filhos, com toda a calma, com todo o cuidado, com todo o amor. As coisas não ficam atropeladas. Então o cortisol fica regulado. Beleza. E o que acontece? Voltando à rotina da manhã. Quando nós recebemos a luz solar, além da gente regular o cortisol, a gente gera uma informação para o nosso hipotálamo a produzir melatonina daqui a 16 horas. Então, naturalmente, quando o ciclo circadiano está regulado,
eu não só vou dormir, acordar bem, vou acordar desperto, com cortisol, com tudo certo. Eu também vou receber melatonina em 16 horas. Meu hipotálamo vai ser regulado para isso. E isso vai me garantir um sono melhor. Então lembra que a primeira coisa que eu falei da rotina da manhã é ter um bom sono? Então, acordar e já se expor à luz solar, levantar e fazer o que tem que ser feito, já me ajuda a manter esse hábito do bom sono. Beleza? Então, sentir sono na hora correta e tudo mais. Se você está com o ciclo circadiano desregulado, o pico de cortisol e melatonina vão vir nas horas erradas. E isso significa sentir sono durante o trabalho e estresse e energia na hora de dormir. Galera, muitas pessoas sentem isso, né? Você que está olhando esse vídeo provavelmente já passou por isso ou está passando. Então, outro hormônio que é regulado com isso é a dopamina, que é o hormônio da busca, que move a gente a buscar as coisas, a bater as metas, a querer fazer as coisas, né? Agora, um outro hábito importante, adenosina. Adenosina, vamos lá. Muitas pessoas têm uma confusão aqui. A melatonina é o hormônio que garante uma qualidade de sono. E a adenosina é o hormônio que induz ao sono. Então, o que faz a gente pegar no sono é a adenosina. E o que garante uma boa qualidade do sono é a melatonina. Então, o que acontece aqui? Se você está sentindo dificuldade de dormir, é porque a sua adenosina está comprometida. E se você está sentindo uma má qualidade de sono, então você até dorme com facilidade, mas você não tem um sono reparador, você acorda muitas vezes de madrugada, é porque a sua melatonina está desregulada, ok? Quando nós dormimos, a adenosina então ela é jogada para baixo. Então, a adenosina é o hormônio que me induz ao sono. Se eu estou dormindo, obviamente meu corpo não precisa produzir o hormônio que me induz ao sono. Então, a adenosina está no alto quando a gente dorme, por isso que a gente dorme, e aí ela vai caindo conforme a gente vai dormindo, ok? Quando a gente acorda, ainda existe um pouco de adenosina no corpo. Então a gente acordou lá às 6 horas da manhã, 7, seja o horário que for. A nossa adenosina, então, durante o sono estava caindo. Quando a gente acorda, ela ainda existe no corpo. E ela precisa cair um pouquinho mais. O que acontece quando a gente toma café? Quando a gente toma café, a gente bloqueia tanto a subida da adenosina, por isso que a gente não tem... a gente não sente tanto sono, mas ela também, a cafeína também bloqueia a queda da adenosina. Então aqui está um segundo hábito, esperar entre 60 e 90 minutos para tomar uma xícara de café. Ou um chimarrão, né, qualquer coisa que tenha cafeína. Muitas pessoas tomam a cafeína logo ao acordar. E o que acontece aqui? As pessoas têm um efeito rebote. Por quê? Como a adenosina ainda está presente no corpo e a pessoa toma o café, ela bloqueia a queda da adenosina. Então, quando passa o efeito do café, sente-se o efeito da adenosina no corpo ainda. Fica meio desregulado isso aqui. Se você espera entre 60 e 90 minutos, você espera a adenosina cair. E aí, quando ela chega na base, 60, 90 minutos após acordar, você toma o café. E aí você para a adenosina lá na base, não tem adenosina no seu corpo, ou tem um valor muito ínfimo. Quando passa o efeito do café, da cafeína, a adenosina começa a subir. Não tem ainda ali um acúmulo de adenosina no corpo. Então você não sente um rebote. Principalmente para quem sente um sono absurdo após o almoço, essa dica é preciosíssima, tá? E outra coisa que ajuda muito na regulação de adenosina é o exercício físico. Então vamos lá, a gente já está falando da rotina da manhã aqui. O que é o ideal? Acordou, se expõe à luz solar. Em seguida, se puder, faça um exercício físico, porque isso também ajuda a regular a adenosina, ok? Ou se dedique a alguma atividade que vai necessitar a sua consciência. Um exercício de meditação, não meditação, né, de não. Meditação de respiração, qualquer coisa que vá trazer sua consciência para o presente. Funciona tanto prestar atenção na própria respiração, focar em um ponto, né, um ponto fixo e tentar focar naquela coisa, fazer uma leitura e se concentrar naquele conteúdo, o que vem na mente. Tudo isso são bons exercícios para começar o dia. O exercício físico também. E aí vem o quê? Após 60, 90 minutos depois de ter acordado, cafeína para dentro, que também pode ajudar a regular os níveis de adenosina e dar uma energia, tá? Tudo isso aqui é muito importante como os hábitos da manhã.
E agora vem uma chave que não tem no vídeo do Andrew Huberman, mas que eu faço na minha vida há alguns anos e ajuda muito, que é ter um momento de clareza para o dia. Lembra que eu falei que existe uma magia no começo do dia? Se eu pego esse momento para concentrar nos meus afazeres, qual é a energia que eu quero levar para aquele dia? O que eu quero, né? Quais são as minhas metas para aquele dia? Onde que eu quero ir? Para onde que eu quero levar a minha vida? Como eu quero me relacionar com as pessoas? Eu coloco ali um foco nisso antes de começar o dia. A chance de eu ser fiel a isso é muito grande. Isso é virtude. Isso é um hábito dos virtuosos. Tanto de você anotar a maneira como você quer lidar com o dia, como o que você quer fazer naquele dia. Então é isso que eu digo, você sacralizou aquele dia. Você transformou aquele dia, você deu sentido a ele. Você sabe para onde você está indo. Você sabe para onde você quer guiar a sua vida. Você entende isso? O que acontece com as pessoas que não sentem sentido na vida? Quem não tem sentido no dia, na semana, no mês, no ano, porque isso dá o tom da vida. A nossa vida, os vários anos da nossa vida, vão sendo montados, escritos através dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, das horas e dos minutos. Então, se eu tenho clareza do que eu vou fazer a cada momento, de como que eu quero fazer isso e para onde que isso vai me levar, isso que dá sentido para a vida. Então, todo dia pela manhã, colocar um foco nisso. Para onde eu estou levando a minha vida, para onde que eu quero ir. Vocês conseguem entender isso? Anotar isso à mão, papel e caneta, é fantástico. Tem um caderno só para isso. Para onde que eu quero levar a minha vida. E até no final do dia, nós vamos falar no próximo vídeo, repassar isso. Eu fui fiel a isso, eu cumpri as minhas tarefas, onde foi que eu errei, onde foi que eu me perdi, por que eu me perdi. Isso é uma vida plenamente humana, pessoal. Nós não somos robôs e nós não somos animais. Então viver como robôs e animais vai trazer para o ser humano uma tristeza por não estar cumprindo com a sua finalidade humana, por não estar cumprindo aquilo que eu fui feito para fazer, por aquilo que eu fui feito para ser. Beleza? Vocês estão compreendendo isso? Então percebam, a gente fala de neurociência, que é importante também, mas isso aqui é tão importante quanto, se não muito mais importante. Eu dar um tom para o meu dia, eu saber se eu estou cumprindo a minha finalidade humana. E como que eu sei que isso é finalidade humana? Porque não tem nenhum animal por aí fazendo isso. Só o ser humano é capaz de fazer isso. Pensar para onde que eu quero guiar o meu dia e no final do dia se eu fui fiel a mim mesmo. Ok? Então isso vai gerar uma hierarquia de importância para saber quais coisas precisam ser feitas e quais coisas devem ser procrastinadas e tudo mais. E agora nós saímos de um circuito estressante, apressado, confuso, mergulhado no caos e começamos a estabelecer ordem na nossa vida. Ordem para o corpo, através da regulação dos hormônios, e para a mente, o que vai trazer mais clareza mental, obviamente, e diminuir os níveis de ansiedade, tristeza e tudo mais. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria deixar claro para vocês. Façam esse teste durante um tempo, experienciem, se deem a oportunidade de experienciar. Acreditando ou não em mim, vocês só vão saber se vocês praticarem, se vocês tentarem. Não adianta ouvir tudo isso e falar faz sentido e nunca praticar. As coisas vão continuar como estão. E quando as coisas continuam como estão, os resultados também. Então é uma loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E também tem a pessoa que está em dúvida. Cara, será? Olha a quantidade de coisas que ele está falando. Será que isso é verdade? Só vai saber se você experienciar. Eu experienciei, eu comecei a praticar isso na minha vida e eu sou uma testemunha. A qualidade da minha vida melhorou muito. E existem outros milhares de exemplos que eu posso dar aqui, como eu já dei. David Goggins, um paciente meu aqui, que eu não posso citar o nome, que a vida dele também melhorou quando ele começou a praticar isso. Um não, né? Vários. Mas um aqui que eu estou em mente. E se dê a oportunidade de experimentar isso, fazer o teste, que eu garanto pra você que toda experiência, quando é pro bem, quando é pra alguma coisa boa, ela é muito bem-vinda. E depois coloca aqui nos comentários se você já fez isso, como que foi a sua experiência. E se você vai fazer, coloca a data de hoje. E aí daqui a um mês eu queria que você retornasse para me passar o teu feedback do que você sentiu e como você está se sentindo agora. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.